o time do Santos também, ele ferra o Neymar. É um time muito ruim. Então, um dia muito ruim para nós. O Neymar, pela batida que ele levou hoje, é uma batida, não é uma questão muscular. Uma batida, eu acho difícil ele ter a condição ali pelo que ele estava falando lá dentro. Mas, rapaziada, o que aconteceu hoje no jogo do Santos? Neymar sendo substituído sem entender nada. Uma grande confusão dentro de campo. Comentaristas já cravam Neymar fora da Copa. Cuca fala que Neymar pode ficar 5 dias sem jogar, por conta de uma suposta lesão. O cenário é confuso, e já vem repercutindo em todas as redes do futebol. Então já deixa o like, se inscreve no canal e cola aqui todo dia porque a zona de crise nunca dorme. Boa tarde, amigos do Canelada, hein? O Santos do Neymar perde por 3-0 no último jogo do Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo, hein? O Santos jogando em casa. Não foi na Vila Belmiro, mas foi na Arena Corinthians. O Santos jogando em casa, leva de 3-0 do Curitiba. Um Santos que não jogou nada. Eu costumo falar, o Neymar não está se destacando. O Neymar não está jogando bem. Realmente está longe de jogar bem. Agora, o time do Santos também, ele ferra o Neymar. É um time muito ruim. É um time que não cria nada. É um time muitas vezes preguiçoso. O que eu vi hoje o Curitiba fazer com o Santos no último jogo do Neymar, antes da convocação para a Copa do Mundo, gente, é brincadeira. É brincadeira. O Neymar também não jogou nada, tá? Não jogou nada. Teve uma atrapalhada e da arbitragem. E aí é bom a gente explicar. Porque muita gente acha que o Neymar sentiu uma lesão e saiu do jogo. Não foi. Foi uma atrapalhada da arbitragem. O Neymar estava recebendo uma massagem na panturrilha, o Neymar. Aí o árbitro achou que seria o Neymar que ia sair para a entrada do Robinho Júnior e colocou o Robinho Júnior. Só que a substituição, e estava no papelzinho, era para sair o Escobar, não o Neymar. Só que o Neymar já estava fora. O quarto árbitro autorizou a entrada do Robinho Júnior no lugar do Neymar. E aí deu maior confusão. Muita gente achou que o Neymar tinha sentido lesão. Não poderia ser convocado para a Copa do Mundo. Já passou a ser assunto nas redes sociais e não é. Então, explicando, foi uma atrapalhada da arbitragem. O Neymar estava recebendo massagem na panturrilha. É bom deixar claro. Saiu por lesão? Não. Não queria sair do jogo, mas houve aí uma atrapalhada da arbitragem. O que se viu é um Santos que, de novo, não jogou nada. É o Neymar que não jogou bem no seu último jogo, antes da convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo. E aí, é a informação que o próprio Vamp já trouxe, eu trouxe, nos bastidores da CBF, a maré virou pro Neymar. Virou pro Neymar. De repente, inclusive, a informação que eu tenho, e aí eu vou perguntar pro Vamp também, que ele trouxe essa informação, o Vamp bancou o Neymar na convocação da Copa. É a que eu tenho, tá? Muita gente grande na CBF, essa é a verdade, fez força com o Ancelotti a favor do Neymar. Por quê? Aí, meu amigo, eu vou perguntar pro Vamp, pro Mauro, pro Flávio Prado, provavelmente com receio da opinião pública, né? Provavelmente também pelas entrevistas dos jogadores da seleção brasileira. O Ancelotti e pessoas da CBF podem ter enxergado que os jogadores não estão tendo culhão para chamar a responsabilidade sem o Neymar. Todo mundo, o capitão Casimiro, o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, todo mundo falando, não, tem que levar o Neymar. O Rafinha chegou a dizer que o Neymar é o cara do Hexa, na opinião dele. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, mas no último jogo do Neymar, antes da convocação, ele não jogou bem e teve essa atrapalhada da arbitragem. O Mauro tá até mostrando aqui a imagem. O Neymar mostrando o papelzinho que o Cuca deu pro quarto árbitro, que quem sairia seria o Escobar, não o Neymar. Então, tá aí a imagem, ó. Tá aí. Ele mostrando indignado
porque a arbitragem tirou o Neymar do jogo sem ele ter sentido nada. Então, claro, o Neymar pode ter ficado ali cabreiro de terem achado que ele tinha sentido alguma lesão e deu toda essa confusão. Falasse, por favor, do que aconteceu com a arbitragem na substituição do Neymar. Bem, do jogo nós fizemos um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. A gente sabia da condição do Curitiba como visitante, da velocidade que eles impõem nos contra-ataques, e mesmo assim nós fomos presa fácil por 2 vezes seguidas, apesar de treinarmos e conversarmos que a gente tem 2 zagueiros para ter uma sobra. Jogamos em linha primeiro tempo, numa dessas primeiras linhas, tomamos o primeiro gol, uma bola em que a gente está totalmente lançado no ataque, me lembro, uma tabela, um cruzamento baixo, eles tiram, a bola cai num jogador, lança o Breno Lopes, a gente tem numericamente 2, 3 jogadores a mais que o adversário e acaba tomando o gol, né? Vira um outro jogo. Da mesma forma no segundo gol, mais uma vez em linha, uma bola em que a gente podia ter rebatido, feito qualquer coisa, né? E o que os jogadores alegaram foi que escorregaram muito durante o jogo, mas a gente sabe que aqui o campo é rápido, ele ainda mais garoando, ele é muito liso e nós escorregamos muitas vezes, né? E nessa a gente escorregou 2 vezes até tomar o gol. São 2-0 e depois, mais uma vez, em outra jogada de velocidade do Curitiba, cometemos um penal que foi convertido, né? O Curitiba teve 4 grandes chances no primeiro tempo, as 4 da mesma forma. E nós sabíamos que era isso que ia acontecer, se a gente deixasse. Tivemos nós 2 grandes chances e não conseguimos fazer o gol. E aí vem o segundo tempo e, lógico, o Curitiba tinha uma vantagem muito grande com 3-0, soube jogar em cima da vantagem. O jogo no segundo tempo praticamente não andou, foi amarrado de tudo que é jeito, confusão, com a arbitragem, pênalti, não pênalti. O jogo praticamente não andou, mas nós perdemos a partida no primeiro tempo, que a gente tem que não esquecer, tem que lembrar muito para não cometer mais erros da forma que a gente cometeu. Nós viemos muito sólidos, com 2 jogos sem tomar gol, e hoje nós erramos mais do que geralmente se erra, mas muito mais mesmo. Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarreta a derrota, não foi isso, não seria justo pôr a culpa em quem apitou o jogo, ou quem está de quarto árbitro, porque perdeu por causa disso, não, mas é um erro de direito, um erro de fato, em que está o papelzinho 31 pelo 7, e o que vale é o papel, né? O César Sampaio falou, não falou, mas dá para tentar defender ainda eles, porque o Neymar veio queixado uma beliscada na panturrilha. E nessa beliscada, falamos, tá bom, então vamos pôr, né? Chamamos o Rony. Mas o Escobar pediu para sair. O Escobar, não, eu não consigo mais, não consigo. Não, então fica Neymar, vem Escobar. O Sampaio levou o 31 no 7 e eu acho que isso foi quem formou a confusão para o árbitro. E aí a gente pôs o Robinho, né, ali, mas acabamos ficando com o Escobar lesionado no campo, né? Um dia atípico, machucou o Gustavinho no meio tempo, machucou o Luan, saiu de marca, machucou o Escobar, a expulsão que houve aqui com o Barreal, também o juiz autoriza o cara a voltar bem no lado que está a bola, uma sequência de coisas, né, de fatores, que se você enumerar, são muitas coisas para um dia. Então, um dia muito ruim para nós, em que a gente tem que dar o mérito ao Curitiba, que jogou bem dentro da proposta dele e mereceu vencer. Canal Gold, 2 perguntinhas. A primeira, sobre o preparo físico da equipe. Você considera que esse foi o grande diferencial em relação ao jogo de quarta-feira? O time estava melhor fisicamente, por isso conseguiu impedir os contra-ataques do Curitiba, que é a principal jogada deles. E a segunda, Neymar joga na quarta-feira, independente da convocação amanhã ou não? A parte física ela tem muito a ver com a situação de jogo. Quando o jogo ele é atrativo para você, como foi quarta-feira lá, você se posiciona bem e sai de campo sem cansar. Quando o jogo perde o seu comando, como perdeu com o primeiro gol, você vai correr o dobro e vai produzir menos. Hoje, quem teve a vontade, a vontade, no jogo foi o Curitiba, que se posicionou certinho no segundo tempo, explorou alguns contra-ataques, fez o tempo passar, do mesmo jeito que nós jogamos lá na quarta, então não tenho o que reclamar. Mérito deles, souberam jogar e venceram, infelizmente, para nós.
O Neymar, pela batida que ele levou hoje, é uma batida, não é uma questão muscular. Uma batida, eu acho difícil ele ter a condição ali pelo que ele estava falando lá dentro, mas vamos esperar. Isso aí é coisa rápida também, no máximo uns 4, 5 dias ele já está bom. Não, convocação não, a gente tem que pensar em nós aqui.